Desafio de amar, 35º dia. O amor é planejamento. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. As poderosas sequoias elevam-se a uma altura de até 100 metros no ar e podem resistir a pressões ambientais intensas. Os relâmpagos podem atacá-las. Ventos violentos podem soprar e os incêndios das florestas podem se alastrar ao redor delas. Mas a sequoia resiste, permanecendo firme, tornando-se cada vez mais firme a cada provação. Um dos segredos da força dessas árvores gigantes está abaixo da superfície. Ao contrário de muitas árvores, ela se estende e interliga suas raízes com as sequoias ao seu redor. Ela se torna mais fortalecida e resistente pela força das outras. O segredo da sequoia é também a chave para manter um casamento forte e saudável. O casal que enfrenta os problemas sozinho está mais sujeito a se separar durante os tempos difíceis. Todavia, aqueles que interligam suas vidas em uma rede de outros casamentos fortificados aumentam radicalmente as chances de sobreviver às tempestades violentas. É fundamental que o marido e a esposa tenham conselhos divinos, amizades saudáveis e conselheiros experientes. Todos precisam de conselhos sábios no decorrer da vida. As pessoas sábias constantemente os buscam e os recebem com gratidão. Os tolos nunca pedem conselho e quando alguém a aconselha, é ignorado por eles. Porém, é importante entender que quando você se cerca de pessoas que são totalmente alicerçadas, você compreende que há sim o respeito por essas pessoas. Como eu vou ensinar alguém aquilo que eu não experimentei? Como eu vou conduzir alguém se há algo que eu não fui aprovada? Eu preciso ser aprovada para que outras pessoas possam saber o verdadeiro caminho. Tem muitas pessoas que não têm algo sólido, algo estruturado e quer aconselhar. O problema está em pessoas que não fazem planejamento e acabam fazendo escolhas erradas. É fundamental que você converse com o seu cônjuge, porque quando você começa a conversar, você entende que esse casamento ou ele vai permanecer ou ele vai desfazer. E como saber se um casamento vai continuar ou não? Quando duas pessoas se unem, elas precisam ter um objetivo comum. E não apenas um lutar e o outro não, um querer e o outro não, um ter uma visão e o outro não. Porque o casamento, quando ele não é planejado antes da aliança, ele gera conflitos constantes. Quando você conhece uma pessoa e você conversa sobre tudo com ela e verifica que essa pessoa tem a mesma visão que você, tem os mesmos desejos, quer seguir o mesmo caminho, vocês vão trilhar um caminho de vitória, um caminho abundante, um caminho de grandes conquistas. Porém, se o caminho for totalmente contrário, vai haver confusão, vai haver discussão, vai haver brigas e provavelmente a separação. Porque entender esses conselhos é muito importante para um bom planejamento. Porque quando você vê um casal que aparentemente parece feliz, mas não é, você vai ver no início que não houve planejamento. Agora, quando você vê um casamento estruturado, um casamento que segue adiante, pode ter certeza que houve planejamento, que os dois sentaram para conversar sobre os seus gostos, sobre os seus ideais, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos de vida.
E isso não quer dizer somente de obter uma casa, construir uma família, cada um fazer o seu papel, vai muito além. Porque ao decorrer da vida, vocês vão se desenvolvendo. Quando uma mulher que é muito inteligente casa com um homem que não quer saber de estudar, isso vai afetar lá na frente. Quando um homem que é muito bem sucedido, muito bem estruturado, casa com uma mulher que não quer nada com a vida e que não apoia nenhum sonho do marido, vai ter problemas lá na frente. Então, por que a importância, principalmente do homem, de não olhar somente aparência, corpo, que é o que seduz mais o homem, a parte sexual, mas entender também o interior dessa mulher, entender quais são os sonhos dela, os objetivos, quais são as virtudes dessa mulher, até que se surpreenda lá na frente, é melhor evitar no início do relacionamento. A mulher também, como este homem se comporta com a mãe, com o pai, como ele se comporta na sociedade, quais são os objetivos dele, os sonhos, estudos, porque se lá na frente, mesmo você entendendo isso, acontecer empecilhos, vocês vão saber resolver juntos, porque isso foi acordado. Quando existe um acordo claro, nítido, amplo, perfeito, as coisas elas tendem a evoluir, a crescer, a florescer. E isso é importante e fundamental no início desse relacionamento, porque casamento é uma aliança, e uma aliança não somente com os homens, mas uma aliança diante de Deus. E isso é imprescindível. Quando as pessoas entendem que o planejamento é amor, as pessoas compreendem que é fundamental ter um bom planejamento antes do casamento. E o desafio de hoje é: busque um conselheiro para o seu casamento. Se não for casamento, para o seu relacionamento. Verifique se esses conselhos estão de acordo com aquilo que vocês buscam. Durante essa conversa, seja numa terapia, seja numa conversa de amigos, que você pode ter um conselheiro, sejam os seus pais, sejam tios, tias, aqueles que vocês entendem que têm uma experiência de relacionamento, uma experiência técnica, uma experiência viva, vivida. Sejam avós, sejam quem vocês olhem e falem, esse casal é um casal que planejou antes de casar, que é um casal que planeja também dentro do casamento. E anote quando o desafio estiver completo. Quem você selecionou para que sejam seus conselheiros? Por que você elegeu essa pessoa ou esse casal? O que vocês esperam aprender com esse casal?